Olá, mulher, seja bem-vinda ao terceiro dia da nossa jornada de 21 dias para destravar a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o poder do subconsciente e como que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. E como que isso é possível? Por causa desse poder do subconsciente. Antes de mais nada, nós precisamos entender como que a nossa mente funciona. E a nossa mente, ela é dividida em duas partes. A parte consciente, que é responsável pela parte lógica, racional, pelas tomadas de decisão, pelas situações presentes, pelos nossos pensamentos corriqueiros. A nossa mente consciente, ela é a maior parte do tempo nós estamos trabalhando com a nossa mente consciente. Porém, existe uma parte da nossa mente que é a parte subconsciente, que apesar de ocupar cerca de 5% da nossa mente, ela é responsável por 95% das decisões que nós tomamos. E como que isso acontece? Porque o subconsciente é uma parte mais ampla e mais profunda do nosso ser, onde nós armazenamos as nossas memórias, as nossas emoções, os nossos pensamentos mais profundos, as nossas crenças, aquilo como a gente tem como verdade absoluta, que foi sendo construída ao longo de toda a nossa vida. E a nossa mente subconsciente tem todo esse poder, porque é como se ele fosse, a nossa mente fosse um navio e a mente consciente fosse o capitão, onde está ali tomando as decisões, vendo superficialmente as coisas que estão acontecendo, mas o subconsciente é como se fosse a tripulação do navio, que é uma parte mais silenciosa, mas é fundamental para o funcionamento e pela segurança de todo o navio. É como se fosse também o HD de um computador, que onde recebe ali os comandos, que são como se fossem as crenças, os pensamentos, né, da nossa mente, e ele é responsável pela execução de cada comando que ele recebe, que nós consideramos como as crenças que nós carregamos e temos na nossa vida. Então, o subconsciente é como se fosse uma terra fértil. E ele não faz julgamentos daquilo que é certo, daquilo que é errado. Ele tem o poder somente de fazer com que aquela semente que foi implantada venha germinar, venha fazer com que ela se concretize, que ela venha reproduzir. Então, o nosso subconsciente, como ele não tem esse julgamento do que é certo e o que é errado, qualquer comando ou qualquer semente, qualquer informação que nós lançarmos nele, a função dele é fazer com que aquilo se torne realidade, com que aquilo funcione. Por isso que quantas vezes você já tomou uma decisão racional de que você precisava perder peso, melhorar seus hábitos alimentares, precisava fazer uma atividade física. Nos primeiros momentos, enquanto você estava ali agindo de forma consciente, através da força de vontade, você até começou, mas quando você menos percebeu, você parou com aquela decisão que você tomou. Por quê? Porque você já tem enraizado hábitos que é, é, já foram ali inseridos em informações que já estão registradas e o seu subconsciente, quando começa a ver que algo está acontecendo que não está de acordo com aqueles comandos, ele vai parar e vai fazer com que aquilo que está gravado nele aqui seja realizado, seja concretizado. Então, nesse primeiro momento, para a gente poder mudar, se a gente não está satisfeito com aquilo que nós estamos vivendo na nossa vida, com os resultados que nós estamos colhendo, e por mais que você queira mudar, você não consegue mudar, é por causa disso. É por causa que o seu subconsciente, que é o setor de comando do seu ser, é que ele já está com alguns comandos registrados nele e qualquer intervenção superficial, decisões que são racionais, são lógicas, vêm, mas não estão de acordo com aquele pensamento, ele não vai permitir com que aquilo permaneça. E como que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade? A nossa mente funciona da seguinte forma: os nossos pensamentos, eles geram emoções e essas emoções nos impulsionam a ações e essas ações geram resultados. E aqueles resultados, por sua vez, eles estão reforçando aquele pensamento que tivemos. Por exemplo, se eu penso em, nossa, eu não quero tropeçar. Aí você começa a ter medo de tropeçar. O que que acontece? Você acaba tropeçando. E aquele pensamento de que você tropeçou está reforçando aquele pensamento que você teve. Então, de certa forma,
É assim que funciona a nossa mente. Então, quando nós entendemos a forma como isso é trabalhado, que como que esses padrões, esses padrões, essas crenças são introduzidos na nossa mente, que a gente viu, né, ontem, sobre o que são as crenças limitantes, que são pensamentos automáticos, como que eles são gerados e criados, pode ter sido palavras que foram ditas, né, emoções, traumas, situações que viveram que criaram um comando ali dentro do nossa mente subconsciente e aquilo está registrado como uma verdade e aquela verdade sempre vai ser criada e o subconsciente tem esse papel de fazer isso. Uma forma da gente entender também como que o subconsciente funciona, as partes funcionais do nosso corpo é a nossa mente subconsciente que está trabalhando para que a gente respire sem pensar que a gente precisa inspirar o ar e expirar o ar. O exemplo que eu dei na aula passada sobre dirigir um veículo. Nos primeiros momentos, você começa a pensar em cada etapa. A partir do momento que aquilo foi registrado, você dirige sem nem pensar no que você está fazendo. Essa é o poder do subconsciente e como que ele funciona. E as crenças são, como eu disse, os registros, são os comandos. E a nossa mente subconsciente é como se fosse o HD para fazer com que esses comandos gerem e façam todo o sistema funcionar. E uma coisa que nós precisamos entender é que isso não é apenas uma teoria, isso é uma realidade confirmada pela neurociência, pela psicologia e principalmente pela palavra de Deus. Lá em Provérbios 23, 7, fala sobre essa realidade. Fala assim: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você lembra que eu falei com você que na palavra de Deus, toda vez que fala sobre coração, está falando sobre a nossa mente? É exatamente isso. Então, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Temos histórias muito interessantes que mostram como padrões de repetição ou aquilo que estava gravado na mente de uma pessoa conduziram ela a um determinado tipo de resultado. Quero compartilhar com vocês agora a história de Thomas Edison, que é o pai da lâmpada, vamos dizer assim, né? E a história nos conta que ele falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica. E ele dizia que cada tentativa não era um fracasso, mas aprendizado. Se ele já tinha esse comando na mente dele de que cada tentativa, cada erro não era um fracasso, mas um aprendizado, isso fazia com que ele, cada vez que ele tivesse um insucesso num experimento, ele continuasse persistindo e persistindo. E até que ele encontrou, né, a resolução daquele problema, encontrou, né, a fórmula correta para fazer com que aquele projeto dele funcionasse. E muitos atletas olímpicos, por exemplo, entendendo o poder da mente subconsciente, eles praticam a visualização, eles começam a pensar no resultado que eles querem alcançar antes mesmo de começar a agir. E a partir do momento que aquilo ali está bem repetido na mente dele, que o resultado que ele quer alcançar, quando ele parte para a ação, é natural, ele começa a agir não contra uma realidade que ele tem, né? Mas como algo que já foi introduzido na mente dele. Então, cada pessoa que entra para jogar, quando pensa em ganhar na vitória, vai com mais sede. Mas pense bem, quando um time já chega para jogar, já com uma incerteza de que vai ganhar ou não, com certeza esse time vai perder, não é verdade? Então, nesse entendimento, como que nós agimos para reprogramar a nossa mente? Se tudo que nós temos na nossa mente e que pensamos é a nossa realidade, você vai identificar a realidade que você vive hoje. É uma realidade que você está gostando? Se não, quais são os comandos que estão ali registrados no seu subconsciente e que estão fazendo que você tenha essa realidade? Você já descobriu, eu acredito. Então, agora é hora de você começar a trocar esses comandos. E é o que nós chamamos de reprogramar a nossa mente, que tem como base Romanos 12, 2, que fala, mas transformai-vos, toda transformação, ela vem da renovação da vossa mente, para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como na prática isso é feito?
vou falar agora para você que é possível a gente reprogramar a nossa mente. Primeiramente, com afirmações positivas, que é o que eu disse na aula passada. Cada crença limitante, cada afirmação que você entende que é limitante, que te trava, que te impede, você vai começar o quê? A fazer afirmações positivas. As palavras têm poder e aquilo que você declara, aquilo que você pensa, isso se torna verdade. Então, você tem que começar a fazer repetidas vezes afirmações que sejam positivas. Afirmar a palavra de Deus na sua vida. Outra coisa é a visualização. Vocês lembram que eu falei com você que o nosso cérebro, né, a nossa mente subconsciente, ela não consegue discernir mentira e a verdade, o que é correto e o que é errado? A gente não consegue identificar aquilo que é real e o que é imaginário. Então, quando você começa a praticar a visualização, o que é a visualização? É a imaginação. Você vai começar a imaginar, a visualizar a realidade que você quer ter. E como você vai fazer isso? Você vai fechar os seus olhos e vai imaginar com o máximo de detalhes que você puder o que você gostaria de estar vivendo. Qual que é a realidade que você deseja? E o seu subconsciente, como ele não distingue a realidade de uma imaginação vívida, ele começa a agir em direção a essa cena. Então, sente num ambiente tranquilo, de forma relaxada, e você começa o quê? A visualizar, a imaginar, a criar uma cena com a maior riqueza de detalhes que você conseguir sobre uma realidade que você quer viver, sobre uma situação, algo que seja que você quer que seja real na sua vida. Igual eu falei, tem que estar no ambiente certo. E o ambiente é onde você convive. Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Você já percebeu que quanto mais nós assistimos até notícias em jornais, né, a gente começa a ter emoções, angustiado com notícias ruins, e você começa a ter pensamentos negativos, e você começa a ver que nada na sua vida flui. Então, a questão da ambiência é os lugares onde você frequenta, as pessoas com quem você convive, as coisas que você ouve, né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos são porta de entrada. E esses ambientes que nós estamos também vão criar crenças e realidades dentro da nossa mente subconsciente. Se eu só vejo notícia de furto, de roubo, de alguém assaltando alguém, a probabilidade de eu ser assaltada é muito grande. Por quê? Porque eu vou começar a ter medo. E a palavra de Deus fala, lá em Jó, aquilo que eu temia me sobreveio. Porque aquilo que nós focamos cresce. Se eu tenho medo de alguma coisa, provavelmente aquilo que eu mais temo vai acontecer. E você está alimentando o seu medo. Então, comece a pensar quais são os ambientes. Aquilo que você está consumindo está potencializando os pensamentos negativos ou os pensamentos positivos. Aquilo que você está vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, o ambiente onde você está ajudando você a reforçar a realidade que você quer ter ou está reforçando a realidade que você não quer ter? Pense nisso. E a quarta ação para a gente poder reprogramar nossa mente é a consistência. Reprogramar a mente não é um ato isolado, é um processo. Não acontece da noite para o dia. Então você tem que praticar e fazer isso todos os dias. Porque se tudo que você viveu foi construído ao longo dessa sua vida, né, e você foi construído, foi introduzido isso em você sem um filtro, hoje você tem esse poder de alcançar um resultado diferente, sabendo essas técnicas e como aplicar essas técnicas, de modo que você consiga, num prazo muito mais curto, mudar a sua realidade. E isso é possível. Então, a conclusão e o desafio prático para hoje é colocar em prática tudo isso que eu expliquei para vocês aqui. A grande verdade é que o subconsciente está sempre trabalhando. Agora é a gente querer e trabalhar para que ele haja em nosso favor e não contra nós. E a mensagem de hoje é clara: você não é refém da sua mente,
você pode treinar ela, você pode reprogramar e direcionar para que a sua mente construa a realidade que você deseja. Então, o desafio de hoje é muito simples, mas é poderoso. Identifique um pensamento limitante que você tem e que você já está repetindo na sua mente. Escreva uma afirmação fortalecedora, repita essa afirmação em voz alta com convicção ao longo do dia. E lembre-se de você também agora introduzir, né? É algo que a gente já estava fazendo. Identificar quais são essas crenças, rebater com a verdade da palavra, começar a repetir isso ao longo do dia. E agora nós vamos introduzir a visualização. Começar a pensar e a imaginar a realidade que nós queremos. Então, esse é o exercício da semana e eu vou passar um conteúdo aqui, adicionar um bônus, como praticar a visualização. Então, um beijo para você e que você possa, de fato, entender essa realidade, que se a mente subconsciente determina a sua realidade, você tem o poder de controlar, de direcionar o seu subconsciente para que ele trabalhe para construir a realidade que você deseja.